que Jesus nos abençoe e nos ampare. Continuando ali o que o Sérgio falou, não sou menina não, tenho 52 anos. Né? Para não ficarem pensando que idade, né? Nem tô. Sou avó já, então já estou. Alegria imensa de estar aqui. Até eu comentava com o Ricardo e o Sérgio, eu sou cria da casa. Eu fui evangelizada aqui. E a Marina não está, né? Aqui. A Marina foi minha evangelizadora. Aí depois nós fomos para o Centro Espírita Amor e Caridade União da Vitória, que pediram que precisavam trabalhadores. Minha tia veio de fora. Vou contar essa história agora. E aí nós fomos para lá e estudamos e trabalhamos bastante, passou o tempo e nós montamos um grupo de estudos das obras de Joana de Ângeles, lá no Amor e Caridade. E esse grupo não teve nada de diferente, mas nós fomos mudando ali o pensamento e tal, e saímos da casa para montar uma casa nova. Nós não sabíamos por que saímos de lá, mas depois os guias vieram nos contar que era o objetivo, já desde o início aquele grupo de estudos, que foi em 2013 que nós iniciamos, esse especificamente da Joana de Ângeles, já era no intuito de formar a casa. Inclusive eles falaram que nós estávamos 5 anos atrasados, mas sempre é tempo. Então uma alegria imensa, até eu pensava assim, quando será que eu vou lá, né, começar a falar alguma coisa, porque eu não dou palestra, é só uma exposição. Quando que eu vou? Então eu vim, é uma imensa alegria, muito obrigada por essa oportunidade. Então eu trouxe do livro Saúde das Emoções. Alírio Cerqueira Filho é um psiquiatra, terapeuta, ele mora no Mato Grosso, já veio aqui em União da Vitória fazer palestras. E ele ele estuda Joana de Ângeles, então ele explica para nós nos livros dele, os livros, os da Joana de Ângeles. Então ele estuda e passa para nós, mais mastigadinho assim. Então esse muito bom, Saúde das Emoções. Dali que eu tirei energia mental e o processo saúde e doença. Nós fomos feitos para durar 100 e poucos anos. Não conseguimos, gente, devido aos nossos pensamentos e às nossas emoções desequilibradas. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, para iniciar o Livro dos Espíritos, questão 943, donde nasce o desgosto da vida, que sem motivo plausível se apodera de certos indivíduos, efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Então, quando a vida está ruim, a culpa é nossa. Se nós não conseguimos dar um rumo, temos que mudar alguma coisa. Se os nossos relacionamentos não vão bem, nós temos que mudar alguma coisa dentro de nós. Então, nós sempre transferimos a culpa para os outros, mas a culpa é nossa. Não culpa, vamos mudar. A responsabilidade é nossa. Eu sempre digo assim, a responsabilidade é daquele que quer mudar. Se dentro da minha casa eu tenho uma proposta de mudança e os outros não têm, quem tem que mudar sou eu, e eu vou ter que suportar os outros, amando sempre mais. Mas vamos dar início ali. Aqui. Estamos o tempo todo envoltos pela nossa energia mental, formada de pensamentos, sentimentos e vontade. Então, tudo que nós pensamos, todas as emoções, todos os sentimentos que nós temos, estão ao nosso redor. O sentimento é matéria. Tem no Livro dos Espíritos uma pergunta do Allan Kardec que ele faz, de que é composto o universo, bem no comecinho, e os espíritos respondem, Deus acima de tudo, espírito e matéria. Espírito é o ser pensante, somos nós, individualidades. Matéria é todo o resto. Tá? Se eu faço assim, eu sinto ar, é matéria.
tudo é matéria. E o pensamento é matéria. E esse pensamento, formado pelos sentimentos, eles estão ao redor de mim. Os espíritos, por aí, nos identificam através desses pensamentos. Eles chamam mais ou menos de aura, está em volta ali. E quem consegue ver, enxerga se é denso, se é claro, se o pensamento está equilibrado ou não. Mas voltando aqui para a saúde. Então, nós estamos envoltos. Quando nós temos raiva de alguém, eu uso uma palavra que não existe, mas dá para entender. O primeiro maleficiado sou eu. Porque eu me encho de raiva e mando para o outro. Então, eu estive rodeada daquele sentimento negativo, aí eu mandei para o outro. Se o outro estiver com raiva de mim, ele vai receber, senão não vai continuar comigo. Mas voltando na saúde ali. Dependendo da nossa energia, produzimos saúde ou doenças em nossa mente e corpo físico. Daí uma pessoa morre de uma doença terrível lá. Deus quis assim. Gente, Deus não quis assim. Deus não quer a doença e o sofrimento. Nós, pela nossa escolha, determinamos. Segundo a lei de causa e efeito. Então não é a vontade de Deus. Deus é amor. A lei maior de Deus é a lei de amor. Nós temos que nos amar a todos. E o amar não é viver abraçado, beijando, querido, bem. Não. O amar é isso também dos mais próximos. Mas é aquele desejar o bem, se interessar no bem do outro, seja quem for. Tem lá do outro lado do mundo alguém sofrendo, mas eu não posso fazer nada. Pode, ore por ele. Envie pensamentos, sentimentos de amor. E estamos fazendo muitas coisas. E dessa forma, estaremos cumprindo a lei de Deus. Então, vamos produzir doença ou saúde. E tem pessoas que cultivam sentimentos negativos. Ah, não vai dar certo. Ah, é tudo ruim. Comigo acontece tudo. Ai, a minha vida é terrível. Vai ser. Porque tudo aquilo que nós pensarmos vai acontecer. Nós, indivíduo. Os espíritos, mensageiros de Deus, fazem o que podem por nós, mas respeitam a lei do livre-arbítrio. Você quer, meu filho? Vá. Você veja só, espírito superior respeita o livre-arbítrio. E nós, pais, quem que é pai e mãe aqui, nós não respeitamos. Porque nós queremos que o nosso filho faça o que nós queremos, o que é para o teu bem. Deus não. Deus deixa. É um caso a se pensar também, né? No Evangelho tem esse trecho. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. A pessoa se abate. As vicissitudes são os problemas do dia a dia, as contrariedades, os dissabores que vão acontecer, porque nós somos inferiores ainda e vivemos no mundo inferior. Vai acontecer, é da nossa natureza. Mas nós temos que enfrentar com fé, com confiança em Deus, nosso Pai. Confiando que Deus é justo por excelência, é soberanamente justo e bom. O que quer dizer? Que não existe justiça nem injustiçados no mundo. E se não existe injustiça nem injustiçado, se eu estou sofrendo, se a minha vida está difícil, se a minha família está desmoronando, é porque eu preciso passar por isso. E é porque eu tenho condições de suportar essa dor e esse sofrimento. Porque Ele dá o frio conforme a coberta. Ou melhor, não coloca fardo pesado em ombro leve, não é isso? Então Ele está vendo. Nós é que temos que nos conscientizar. E não nos deixar abater. Tem na gíria que diz entrar numa, né? O
cara fica doido, porque, é um problema, é uma doença, calma, Deus está ali. Tem uma musiquinha católica que eu gosto muito, que ela diz assim, segura na mão de Deus. E eu imagino assim, a criança quando começa a caminhar, que nós damos a mão, então a gente põe no chão, pode perceber, quem tem criança nessa fase, eles se põe no chão, eles já fazem assim, porque eles querem segurar na mão da gente. E nós não fazemos assim na mão de Deus, e Ele está com a mão ali. Através da oração, dos bons pensamentos, das emoções saudáveis, estaremos pegando na mão de Deus. Mas nós não fazemos, às vezes preferimos, né, outras coisas, né? A visão materialista da doença trata o corpo. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou tomar uma aspirina. Mas aí pode até passar. Mas por que dói? A visão materialista, ela não quer saber. Ela vai tratar o efeito e não a causa. Porque é uma causa lá no fundo. Hoje os médicos, tem médico aqui hoje? Hoje os médicos, eles já dizem pra gente, isso aí é de fundo emocional. Antigamente não diziam, mas hoje eles têm a cabeça mais aberta. Eles já sabem, eles já dão um ansiolítico, eles já dão até um antidepressivo, eles já dão um remedinho. Mas vejam bem, se nós seguirmos o Evangelho de Jesus, nós não precisamos desses subterfúgios. Nós podemos ir direto a Deus. Não precisamos do medicamento. Podemos nos melhorar. Então, a causa está no corpo físico, inclusive as doenças mentais. Continuando ali, a visão materialista. Eles tratam só o físico. Eles não aprofundam muito mais as coisas. Mesmo dando o remedinho, o ansiolítico, sabendo que é uma somatização. Somatização é quando a doença vai para o corpo. O problema mental... Não, volta a fita. Porque o problema mental pode ser muito forte. Quando uma contrariedade, uma mágoa, um sentimento em desalinho, vem para o corpo. Essa é a somatização. Às vezes, problemas de infância, essa é a somatização. Aí vem para o corpo através de uma doença. O câncer é a mágoa não curada, né? Os métodos são paliativos, diminuem os sintomas sem obter cura real. Eu me adiantei, né? Então, o paliativo é tomar aspirina e não saber o porquê e não querer saber. Né? As doenças estão se ampliando, especialmente as de ordem mental e emocional, por não terem suas verdadeiras causas abordadas. E que causas são essas? Como que eu vou procurar? Eu vou me adiantar aqui, daqui a pouco mais eu vou falar, mas eu já vou me adiantar. Olhando para dentro de si. Olhe para você. Pergunte para você quem você é. Que através dos nossos pensamentos, que ninguém encarnado pode ver, os desencarnados veem. Veem, não é errado dizer, gente. Porque quando eu falo ver, eles enxergam as formas, pensamentos. Eles enxergam o que nós estamos pensando. E são atraídos ou repelidos por elas. Então, me perdi. Eu estou esquecida. Então, elas estão se ampliando, aquelas doenças, aqueles problemas emocionais, aquelas coisas que nós não aceitamos, aqueles traumas de infância. Eu sou de uma geração que apanhava muito. Hoje não batem mais em filho. E tem pessoas que guardam aquilo. Tem raiva do pai, tem raiva da mãe. Eu conversei com um senhor, ele já fez 80, se não me engano, no final do ano, bem amigo nosso. Gente, ele tem 80 anos. O pai dele morreu há quase 60. Morreu novo. E ele me contou que ele tem mágoa, que ele apanhou do pai dele. Pense, gente. Então, os problemas que ele está trazendo. Então, quando eu olho no espelho, tranque a porta no banheiro, vai escovar os dentes, olhe para você e diga aí, quem você é? O que você quer da vida?
O que tem aí por trás? E é uma técnica que o Divaldo Franco fez, claro, ele é muito mais desenvolvido que nós. Mas ele fez, nós também podemos. E ele conseguiu saber a causa de uma doença que ele tinha. Então vamos nos perguntar, vamos meditar, vamos fazer uma visualização terapêutica, pensar em Jesus, usar da física, a física quântica, mentalizando o nosso corpo sadio através de uma emoção curada, de uma ofensa perdoada. Às vezes a gente diz assim, eu não perdoo fulano porque ele não merece o meu perdão. Não merece. Ou merece. Você merece perdoar. É isso que nós pensamos. Eu tenho que perdoar. Vai ser bom para mim. Se o outro merece ou não, ele vai dar conta do que ele fez. Mas nós vamos perdoar. E aí nós vamos trazer saúde. Eu vou me adiantar que o meu tempo está passando ali. As ciências buscam causas genéticas para as doenças. Então a gente diz assim, meu pai, meu avô, meu tio lá, teve câncer, eu vou ter câncer, então eu vou fazer os exames. Não quer dizer. Nem sempre o genético vai existir. E nós sabemos que o que é o genético? O genético é a necessidade do espírito, que vem dos erros do passado. Então, todo o erro, o equívoco cometido na outra encarnação, ele foi plasmado, nós vamos ver daqui a pouco, eu estou me adiantando, foi plasmado no meu perispírito, que eu já vou explicar o que é. E quando formou o novo corpo, veio em forma de gen, aí entrou a genética. A genética não é casual, é um grupo de espíritos necessitados daquele tipo de doença. A ciência ainda não descobriu isso, mas vai descobrir. Então, nós temos que ver, e nós, pela graça de Deus, podemos mudar a visão transpessoal. Na visão transpessoal, a alteração genética é efeito e não causa. Psiquismo do espírito imprime nos genes a doença, como eu acabei de falar. Então, é efeito, a causa está lá no passado, no meu erro praticado. Mas eu posso mudar esse quadro. Por ser de causa espiritual, a doença jamais será erradicada por meios materiais, mas por esforços espirituais, que deverão ser desenvolvidos para curar e prevenir as doenças a partir do desenvolvimento da saúde e das emoções. Eu vou mudar as minhas emoções. Mas eu não vou, não. Hoje sim, então, eu vi ali, eu lembrei disso. A partir de hoje eu sou outra pessoa. Não é assim. Não é. Nós vamos formar propósitos, nós vamos fazer prece, nós vamos pedir a Deus, aos bons espíritos que nos ajudem, para que lentamente eu mude. Eu sou uma pessoa estourada, eu tenho raiva, eu tenho mágoa, então eu vou mudar devagar. Pense assim, gente. Hoje eu resolvi aprender alemão. Tá? Então eu vou lá no curso. Cheguei lá, peguei a apostila, né? O professor falou alguma coisa. Eu chego em casa falando alemão? Não, né? Eu vou levar quanto tempo, nosso amigo? Uns 4 anos. Depende do esforço. Né? Se não fizer lição de casa, se não treinar, se você não ouvir os áudios em alemão, você não vai aprender a língua. E a mesma coisa. É um treino diário que nós temos que fazer. Então hoje tem aquela pessoa lá em casa que me irrita. E ela vai chegar e vai me dar um cutucão. Tá. Aí eu digo, não posso brigar. Daí ele vai me cutucar, eu conto 1, 2, 3, e saio. Eu digo, meu Jesus, me ajude que eu possa melhorar. Isso, vitória. Daí a pessoa vem de novo, eu consigo. Daí vem, eu não aguento. Daí eu vou brigar de novo. Pô, não diz isso, não adianta. É assim mesmo. Eu vou errar. Tentativa de acertos e erros. Eu vou errar, mas eu vou acertar. Me esforçando. Erro hoje, amanhã eu consigo, e assim, devagar. Tenhamos paciência conosco, porque é lento. Nós somos ainda muito imperfeitos, somos, gente.
Então nós temos que ter paciência. Vamos devagar. As causas verdadeiras são espirituais. São tendências que surgem no espírito fruto das escolhas equivocadas, trilhando pelo caminho do desamor e do pseudo-amor, que fez em seu passado, tanto na atual encarnação, quanto em outras existências. Então, às vezes ela está nessa vida, às vezes em outras. E escolhas erradas, equívocos, erros. Uns maiores, outros menores. Tem uns tão feios que é por isso que Deus não permite que nós saibamos o que aconteceu no passado. Mas deixe lá, não mexa. Não é para saber, não é para saber. Mas vamos mudando a nossa emoção, o nosso pensamento, os nossos sentimentos agora, para poder melhorar. Essas escolhas vão gerar uma tendência às doenças psíquicas ou psicossomáticas, que serão impressas nos genes e se manifestarão no respectivo órgão que a pessoa lesou devido a isso, especialmente em outras encarnações. Então, eu tenho uma, olha só, tendência à doença. Psicossomática é quando é dessa vida. Tendência a ter. Então, eu tenho uma dorzinha aqui no meu estômago que me incomoda. Ela pode virar uma gastrite, ela pode até virar um câncer. Mas ela pode continuar para o resto da vida uma dorzinha e pode até passar essa dorzinha. Depende do meu esforço, do meu pensamento, dos meus exercícios para eu me melhorar. Tudo depende de mim. Um dia o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. Orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça, crueldade são vícios da mente, gerando perturbações orgânicas. Isso aí está no livro Entre a Terra e o Céu, o Clarencio explicando ali para o André Luiz sobre as doenças. E continua ali, muito interessante. Então, vem do passado e está em nós. E nós vamos descobrir isso aí um dia. Na nossa destinação, a nossa destinação não é a doença, falei no início, né? Mas a saúde, condição natural da vida. Deus nos fez para durarmos 100, 120 anos, mas estamos morrendo mais cedo. Se bem que agora, né, estamos indo um pouquinho mais longe. Mas pode perceber, esses dias até foi o Marlon Haikdal que falou, que eu vi uma palestrinha dele. Nós, com a idade, nós vamos nos cortando, né? Então eu não posso mais pular isso, eu não posso mais me abaixar, eu não posso mais isso, porque nós temos limites com a idade. Se a pessoa fica com Alzheimer, ela sobe em cima da mesa, ela pula a janela, ela se abaixa, ela faz tudo. Já perceberam isso? Da onde que vem a limitação? Da nossa cabeça. Porque a pessoa com Alzheimer tem 70 e poucos, 80 anos. A minha sogra, meu Deus, ela fazia horrores. Ela teve Alzheimer. Eu não conseguia com ela, que na época eu era mais nova. Então, é que ela esqueceu que ela tem aquela idade. Até uma vez ela foi no oftalmologista e ele perguntou, a senhora está com que idade? 20 e poucos. Ela já tinha 80. Porque era o que ela achava, porque ela voltou lá. Então, a partir daí, eu comecei meio a me policiar, eu comecei a me abaixar mais, eu comecei a me ousar, né? Porque é tudo da nossa cabeça. Desenvolver uma postura proativa frente à vida, na qual buscamos corrigir os nossos erros, fruto da prática do desamor e do pseudo-amor, a partir de um movimento amoroso diante da vida. Agora que eu lembrei, desamor e pseudo-amor já apareceu e eu não falei para vocês dele. Então, desamor é quando nós não nos amamos. Gente, nós não nos amamos. Não nos amamos. Nós temos um problema para nos amarmos. Uma que vem ali da religião, que pode ser um egoísmo, e outra dos erros do passado, que vem assim no nosso inconsciente, ele manda, e daí nós sabemos que não somos muito bonzinhos, como nós gostaríamos de ser. Aí nós usamos uma máscara, que é o pseudo-amor, para parecer bonzinho, aparecer amável. Você está querendo dar um soco no outro, querido.
né? Você põe a máscara. Então não adianta, né? Porque é só máscara. Vai continuar podre ali dentro. Foi forte podre, né? Mas vai continuar doente. A intensidade da doença vai depender do livre-arbítrio. Pois é, gente. Se lá antigamente, Chico Xavier tem uma frase que ele diz assim: eu não posso voltar atrás para um novo recomeço, mas eu posso, aqui para diante, planejar um novo fim, mais ou menos isso. E nós podemos. Já errei, tá tudo bem, errei. Não devia ter feito, não devia ter feito. Foi mal, foi. Agora eu vou tentar acertar. Tentar. Tentativa de acertos e erros. E vamos conseguir. Então, a intensidade da doença vai depender do verbo suave, moderada ou severa. Aí que nós vamos transmutar pelos atos de amor. Deixa eu voltar lá. Tem no livro Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Franco, que ele fala do carnaval. É muito interessante. Nas Fronteiras da Loucura. E ali ele dá exemplos, acho que dá uns 3 ou 4 exemplos que eu estou lembrado agora, desse transmutar pelos atos de amor, ou a suave, moderada ou severa a doença que nós temos. Então ali ele conta casos de uma moça que ela tinha um problema cardíaco e a mãe dela disse: não vá no carnaval, minha filha, não é lugar para você. E ela foi. E lá veio um folião, era no Rio de Janeiro tudo isso. E ele foi levando ela e levou num beco e ela fez ela entrar numa casa e lá ela ia ser estuprada. E como ela não precisava ser estuprada, ela morreu do coração. Não ia morrer naquele momento. Ela morreu porque ela foi imprevidente, ela foi teimosa e foi ali onde não era para ir. Aí tem um outro caso que a moça, ela está na casa de uma senhora de idade, ela sempre vai lá, cuida, porque a senhora é sozinha, doente. Então ela fez uma sopinha, ajudou no banho, colocou a senhora na cama, mas ela atrasou aquele dia. E quando olhou na janela, já estava escurecendo, ela orou e saiu. Quando ela saía, passava pela praça, vieram também os foliões e foram encurralando ela num beco. E também iam estuprar. E não era para ela passar pelo susto, mas não era para sofrer o estupro. E os espíritos assoviaram, olha que interessante, e chamaram os policiais que foram no beco. Depois eles comentam: como que você adivinhou que tinha alguma coisa ali? Não sei, alguém me chamou. E foram os espíritos. E tiraram ela dessa situação. Então, ela estava fazendo bem, ela orou. Então, suavizou. Se ela não estivesse fazendo bem, ela teria sido estuprada. Esse é material, não é doença. Mas a doença é a mesma coisa. Se eu estou fazendo bem, se eu estou com pensamento elevado, se eu faço leituras edificantes, se eu procuro ser uma pessoa melhor, mas sei que não sou, mas eu procuro ser, tudo muda. Vai transmutar a energia. Eu vou transmutar os sentimentos. Meu Pai, me perdoe por esse sentimento de raiva. E ajude que eu possa transmutar esse sentimento. E imediatamente Ele vem nos ajudar. Através dos seus mensageiros. Todo esforço que tenha como destinação somente o corpo vai reparar superficialmente um problema, mas não vai ocorrer a cura, pois a causa profunda continua em atividade e pode a qualquer momento manifestar novamente da mesma forma que a anterior ou assumindo outra condição de doença. Tem pessoas que têm um câncer de mama, já vi muito. Tira a mama, trata, faz químio, rádio, pá. Curou. De repente volta no osso, na coluna, né? Volta em outro órgão, no fígado. Porque a causa da doença não foi curada. A pessoa ainda não conseguiu amar, não conseguiu perdoar, não conseguiu se libertar da doença. O fato é que a aparente recuperação se torna prejudicial, pois oculta do paciente a verdadeira causa do seu problema. E pela satisfação que ele experimenta com essa falsa recuperação da saúde, na maioria das vezes,
o fator real, por continuar ignorado, termina por fortalecer-se, ampliando o seu nível de doença, que irá se manifestar mais tarde. Eu coloquei o câncer e a bariátrica. Quantas pessoas fazem cirurgia bariátrica e voltam a engordar? Tudo de novo ou mais? Porque a causa não foi tratada. E a pessoa continua com os mesmos hábitos. Então, vai continuar a doença. As duas que eu lembrei de colocar ali. Então, para nós termos mais ou menos uma ideia do processo de doença, nós devemos compreender que o ser humano traz corpos diferentes, com diferentes níveis de energia que estão mais ou menos condensados. Então, o espírito ali, ó, ele não tem forma, ele é uma energia. Tá? Aí tem o perispírito, que eu falei que é onde vai, é tipo mata-borrão. Todos os erros que nós praticamos, eles são impressos ali. E o corpo, na próxima encarnação, virá o corpo com aquela necessidade do espírito. Por que necessidade? Porque todo erro que nós cometemos nos traz culpa, nos traz o desamor. E nós queremos reparar esse erro. Então você vai reparar através da doença muitas vezes e das limitações. Então, uma visão, eu acho que desse aqui dá para pular, que eu já expliquei, né? A doença realiza um papel de estimuladora no processo evolutivo do ser humano, pois tem função disciplinadora e reguladora, trazendo o indivíduo ao equilíbrio quando este dele se afasta, também através de uma conduta libertadora. A pessoa que fica doente, está lá no leito, ela começa a refletir, pessoa com resignação, né? Bem entendido, e vai expurgando, dá para dizer, né? Purificando, vamos dizer, o seu perispírito, através da doença. Pelo amor ou pela dor. Então, pelo amor nós não conseguimos amar mais. Então, nós vamos pela dor, que é uma maneira de nós saudarmos a dívida, por assim dizer. A grande dificuldade que se apresenta é querer se libertar da doença por processos exclusivamente materiais, tais como remédios, cirurgias, etc. O que trará somente um alívio da doença, mas a criatura continuará doente do ponto de vista energético espiritual. É isso que nós temos que ter consciência. A cura no nível espiritual acontece apenas de dentro para fora, resultado de uma transformação interior para melhor. Diz, mas eu não vou ser um anjo, um santo. Não. As intenções de melhorar, isso aí conta muito. E é de dentro para fora. A pessoa fará exercícios para sentir que ela faz parte da criação divina. Ao realizar exercícios nesse sentido, imediatamente irá sentir o fluxo do amor divino em si, que a vitaliza plenamente. Quando nós não oramos, não elevamos o nosso pensamento, nós não estamos ligados com Deus, com o divino, não estamos recebendo as energias que nós precisamos para o bom funcionamento do nosso organismo. É claro que esse fluxo não acabará, ele está ali, né? Com a doença que já produzimos em nós, mas estará desenvolvendo a saúde, que irá gradativamente transmutando a doença, e isso vai acontecer ao longo do tempo. A doença pode até permanecer, mas a pessoa estará mais saudável, pois a estará utilizando como instrumento para alcançar a saúde do espírito. Eu vou chateada. Então, eu achei legal esse aqui. O amor a si mesmo dá a dimensão sobre a responsabilidade que se deve manter pela existência e sobre o esforço para dignificá-la a cada instante, aprofundando conhecimentos e sublimando emoções direcionadas sempre para as mais elevadas da espiritualidade. Eu vou me amar, mas eu vou me amar, gente, no momento que eu olhar para dentro de mim, conhecer todos os meus defeitos, ou alguns deles, todos não, alguns.
E quando eu admito que eu tenho aquele defeito, para mim, não precisa contar para os outros, e eu tento mudar, eu tento melhorar, eu tento transmutar energia, isso aí é autodescobrimento. E quando eu me descubro, eu me amo. Quando eu me amo, eu amo a Deus. E aí eu amo o próximo. Entende? Então, antes de tudo, eu preciso me amar. Por isso, o que ele diz ali. Autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Quando eu me conheço, eu perdoo o outro. Eu amo o outro. Eu compreendo o outro. E eu amo a Deus. E eu sei que todo mundo tem defeito, eu também tenho. E eu vou mudando paulatinamente, devagar. E assim, o autodomínio, eu vou dominar. Tem um psiquiatra que diz, é o conhecido, Alberto Almeida, que ele diz assim, nós somos uma fera. E eu sei que eu sou uma fera, em determinadas situações. E vem alguém que eu vou me colocar naquela situação que eu vou ficar com raiva da pessoa e vou brigar. Então eu seguro o cachorro. Quando chega uma visita em casa, você não faz isso? Segura o cachorro na rédea curta ali e a pessoa, tu pode passar que eu estou segurando o cachorro. Ou você diz assim, nem, ele está lá no fundo. Nem vem, de repente ele vem correndo e pula na visita. Né? Assim somos nós quando nós não nos conhecemos. Diz, não, eu estou tranquila, de repente a pessoa me cutuca, eu vou para cima da pessoa. Então eu domínio. Quando eu me conheço, eu vou me dominar. Né? E daí eu vou me transformar. Porque não é uma cirurgia plástica que eu ponho um silicone, tiro minha barriga, não é. É uma academia. Vamos malhar ali. Você vai malhar a mente, vai malhar o coração. É devagar, leva tempo, mas tem que ser um esforço contínuo. Mas é isso então. Muito obrigada pela oportunidade de me convidarem para vir aqui. Estou muito feliz. Que Jesus abençoe a todos. E elevem para o travesseiro essas reflexões humildes aqui. Devemos colocar. Muito obrigada.